Então, esse vídeo, ele dá uma visão, ele acrescenta a aula que nós tivemos na terça, porque ele dá uma visão macro de como o sistema funciona. Betim, a gente tem uma rede de atenção à saúde. Por quê? Porque a gente tem todos os níveis de atenção, né? É, e eles funcionam muito entrosado, né? Então a rede ela engloba o quê? Diferentes pontos de atenção, mas o que a gente viu é que não é um trabalho que é isolado. Então aquela imagem, né, das bolinhas que comunicam entre si. Então, o sistema lá, vocês já passaram pela atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Então, vocês viram lá que tem o encaminhamento, né, o referenciamento para atenção secundária, lá para o céu retorna, né? Então, é um sistema que ele funciona de uma forma mais poliárquica. Tem também para atenção terciária, né? Por exemplo, os pacientes com necessidades especiais. A gente viu lá no céu que alguns casos que não podem ser atendidos lá, que demandam anestesia geral, né? São encaminhados para o hospital, onde a gente tem também, né? O atendimento odontológico desses pacientes. Então, ele funciona em rede. Então, a gente tem uma rede de atenção à saúde ali, né? E Betim é considerado uma micro-região de saúde, como eu falei anteriormente. Ele tem um hospital que é regional, tá? Então, no plano diretor de regionalização, Betim é uma micro-região de saúde, porque ele tem um hospital regional que serve de referência para vários municípios ali no entorno. Né? Então, eu tenho cirurgia ortopédica, tem uma série de especialidades que são atendidos lá. Não só especialidades médicas, mas também laboratoriais. Então, por exemplo, exames de imagem, que muitos municípios menores vão referenciar para Betim, dentro daquela ideia que ela mostra no vídeo, né? Que você tem as macro-regiões de saúde, né? Então, Betim estaria dentro da macro-região de Belo Horizonte, mas é uma micro-região de saúde, porque ele serve também como referência para vários municípios ali da região em relação à atenção especializada, em relação a ter um hospital geral, né, que vários não têm. Ela destaca lá também, no vídeo, a questão dos hospitais de serem de o melhor você ter, ao invés de ter pequenos hospitais em cada município, né, por exemplo, você tem um hospital maior. Então, é o que acontece com o hospital regional, que algumas pessoas, acho que é Ana Cláudia, Rubens, algumas pessoas chegaram a conhecer. É um hospital bem grande, né? Vocês viram lá que ele atende muita gente, tá? E que vai servir como um ponto de atenção para vários municípios que ali no entorno que não tem condição de ter um hospital. É o que ela fala no vídeo da economia de escala, né? Então, para que eu vou ter hospitais pequenos nesses municípios, muitos deles sem condição de manter esses hospitais, se eu posso ter um sistema logístico, e ela fala um pouco disso, de apoio, né, um sistema de transporte, né, ambulâncias equipadas que podem transportar os pacientes desses municípios para Betim, para que o atendimento seja feito ali. Né? Então, as redes de atenção, quando você faz aquele plano diretor de regionalização, e isso vocês viram que é tudo pactuado, né? Em instâncias que existem no SUS, onde os municípios têm seus representantes, então tem uma pactuação ali. Mesmo na odontologia,
tem município que não tem condição de ter um centro de especialidade odontológica. Então, você pode fazer uma pactuação e estabelecer, né, um número, por exemplo, de tratamentos endodônticos para o seu município. No caso de Betim, em relação à odontologia, o Centro de Especialidades Odontológicas não tem condição de absorver a demanda de outros municípios, porque eles estão com déficit lá. A ideia da coordenação de saúde bucal é criar um outro centro de especialidades, um centro de especialidades maior, né? E aí talvez eles possam, inclusive, ser referência também em relação às especialidades odontológicas, mas eles não funcionam como referência para os municípios da região em termos de CEL, tá? Porque eles não têm condição não estão conseguindo atender a demanda deles próprios. Eles têm só um, né? Então é muito pouco para o município. Então, a ideia, quando você trabalha com esse sistema, né, com as redes de atenção, né, é que não seja uma coisa hierárquica. A proposta de organização que o Ministério faz lá, né, é de que não seja não tenha aquela estrutura hierarquizada, mas sim poliárquica, onde os diversos pontos de atenção vão comunicar entre eles, onde você vai ter o referenciamento, o contra-referenciamento, e você vai ter aquele sistema de apoio logístico também, né? Como eu falei antes. Então, ali no hospital, além do atendimento de especialidades, você vai ter também realização de exames de imagem, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, que são exames, né, que os equipamentos têm um custo alto, né, e aí voltando lá na economia de escala, né, que você pode ter um local na região, um município que seja sede, que pode estar recebendo a demanda dos outros municípios. E aí você tem que estruturar esse sistema de logística, né, para marcação das consultas, para transporte dos pacientes, você tem que ter uma rede de transporte em saúde, para fazer um encaminhamento, tem que ter todo esse suporte logístico para que a rede ela funcione bem. E essa rede de saúde, nós vivemos agora no Brasil uma situação que a gente chama de transição demográfica, que esse é um aumento muito grande no percentual de idosos da população. Esse modelo em rede ele é mais adequado para atender esse contingente de idosos que vem aí. Por quê? Porque são pacientes que têm doenças crônico-degenerativas, né? Então, eles têm demandas de saúde muito mais complexas e precisam de atendimento em rede, onde você tenha todo esse sistema de suporte logístico, né, que seja capaz de levar, trazer de volta para o domicílio, para o município, domicílio, né, deles, que tenha equipamentos de maior complexidade tecnológica, tá? Porque, né, muitos demandam exames mais complexos, né? E aí eu falo mais dos exames de imagem por causa do custo, né? E ele vai, então, vai passar pelo especialista, por exemplo, lá no hospital regional, vai fazer, né, todos os exames que ele precisar fazer, e depois ele vai voltar e vai ser atendido pela atenção primária. Então, vocês viram lá que lá no centro daquela estrutura poliárquica está a atenção primária. Então, ela que coordena, que faz essa coordenação do cuidado. Ela que faz os encaminhamentos, né? O paciente, depois que ele passou pela consulta especializada, né, fez o exame dele, ele vai retornar e a equipe de atenção primária vai continuar acompanhando ele.
A atenção primária é o ponto de atenção que está mais próximo do usuário, é o que está mais próximo do domicílio dele. Então, ele vai ter o acompanhamento por aquela equipe ali. E aí, muitas vezes, é que o NASF vai entrar. Ele vai entrar qualificando a atenção primária para dar acompanhamento, por exemplo, para um paciente idoso que tem algum problema ósseo-articular, né? E precisa fazer algum exercício, tá? Então, a gente viu lá. Aí, essa equipe do NASF pode ser demandada pela atenção primária, né, para fazer uma consulta. A gente viu que isso pode ser feito junto com a equipe de atenção primária, ou mesmo aquela questão do matriciamento, de ajudar a treinar, né, a família em como que ela vai ajudar o idoso a fazer esse exercício. Outro exemplo, o idoso que tem um acidente vascular encefálico, né, que retorna para o domicílio. Tá? Então, um acidente vascular encefálico, provavelmente, se ele mora ali em Bicas, Igarapé, ele vai ser encaminhado para o hospital regional. Aí ele vai ficar lá um tempo até estabilizar clinicamente, depois ele vai voltar, ele vai ser encaminhado de volta, tá? Lá para Bicas ou para Igarapé, e aí ele vai ter que fazer uma reabilitação, né? Então, essa reabilitação, a equipe lá da atenção primária, ela pode demandar o auxílio, né, de um fisioterapeuta do NASF, de um fonoaudiólogo do NASF, para ajudar a pensar no planejamento, no plano de tratamento para esse paciente, né? E isso, então, é uma rede de atenção. E para que ela esteja constituída, então, um dos passos iniciais é justamente, no primeiro momento, você fazer o plano diretor de regionalização, onde você vai identificar, né, na região lá de saúde, onde estão os hospitais gerais, né? Se você for estabelecer uma rede temática, né? Você pode precisar de um hospital que tenha como atenda especificamente ortopedia, né? Então você vai ter que buscar na região onde você vai estabelecer esse ponto de atenção, onde vai ser sua referência em termos de ortopedia, né? Então, um dos primeiros pontos é estabelecer mesmo as regiões e micro-regiões de saúde. Então, feito isso, tudo vai ser pactuado entre os municípios, né? Estabelecidas as responsabilidades, geralmente se pactua número, por exemplo, de consultas, números de atendimentos, né, que podem ser demandados, né, dispensados, não demandados, dispensados para cada município ali da região, né, de forma que você acaba tendo, né, uma economia, porque, por exemplo, esse dinheiro que seria, né, dispensado para algum município menor, ele vai para aquele município maior, e aí eles têm mais capacidade de investimento, de organização do serviço, né? Então, acho que o vídeo ele deixa bem claro essa organização, né? Eu acho que ele está bem explicativo. E na odontologia, né, também vai funcionar basicamente assim, né? Então, por exemplo, paciente com necessidades especiais de alguma cidade próxima ali de Betim, ele vai ser encaminhado, e quem esteve lá no hospital regional viu isso, né? Ele vai ser encaminhado para atendimento lá no hospital regional, né? Então, lá, Betim é o serviço que, na odontologia, você tem todos os pontos de atenção, desde o primário, desde a atenção básica, até a atenção terciária, que é feita a nível hospitalar. Você não vai ter atenção hospitalar de alta complexidade.
Aí entra a questão da macro-região de saúde. Betim é micro-região, né, que faz parte da macro-região de Belo Horizonte. Então, por exemplo, se precisar de atendimento a um paciente com uma fenda lábio-palatal, ele vai ser encaminhado não para o hospital regional, que é a atenção terciária, mas ele não faz esse tipo de tratamento. Então, ele vai ser referenciado para Belo Horizonte, lá para o Hospital da Baleia. Mas o resto, praticamente tudo é feito em Betim, que é uma micro-região de saúde. Deu para entender, gente, como que o sistema se organiza hoje? Qual que é a proposta de organização do sistema? Sim, eu entendi. Ficou claro agora? O Rubens está aí para ele que ficou um pouco em dúvida com relação ao céu naquele dia. Ficou, professor. Ficou, porque aí, antes de ver todo o sistema montado, a gente faz uma ideia, né? Depois que você vê que tem aí tem um cano de efetivações para se fazer o andamento de toda a rede, né? De todo o programa de saúde, né? Aí a gente vê que há uma comunicação, né, até efetiva entre um município com outro, entre um sistema com outro, respeitando aí o funcionamento de toda a rede, né? Deu para entender bem melhor, assim, depois que eu vi esse outro vídeo, um completa o outro bem, né? Eu achei que era importante trazer esse agora, porque eu acho que um complementa o outro, né? Então, agora vocês têm, porque vocês estavam como vocês visitaram atenção primária, atenção secundária, vocês estavam com aquela visão segmentada, né? Então, eu acho que esse vídeo, agora, quando ele fala da rede, ele mostra o todo, né? Verdade. Alguém quer Professor, perguntar coisa? não, eu entendi que assim, a função dele é atenção básica, sendo a porta da entrada, né? Que se caracteriza por um conjunto de ações, seja ela individual ou coletiva, que abrange a promoção e política de saúde, prevenção de agravo e diagnóstico, e tratamento. Que a ANAF ela tem como objetivo de ampliar esse atendimento, aperfeiçoar a atenção, por isso que eu entendi. Isso, complementar, né? Às vezes tem um caso que é mais complexo, que precisa de um profissional que não faz parte daquela equipe mínima, né? Isso. Mas, às vezes você vai ter que referenciar para um outro ponto de atenção que pode não ser nem dentro do próprio município. Justo. Pois é, aí, justamente com as portarias, com tudo, com essa atenção dela começando para a atenção básica, você pode passar para a secundária, terciária, e se referencia novamente para o coisa. Aí entra a ANAF também, justamente de volta. A ANAF entra justamente também para ajudar, às vezes que a pessoa, como você falou, tem um AVC, faz o tratamento em casa. Então, o núcleo de apoio à família, ela vai entrar para ajudar nesse esquema aí. Esquema não, desculpa, sistema. Mas é isso. E tem também um sistema de apoio logístico, né, que é importante, que é, por exemplo, você precisa ter o transporte em saúde para pegar aquele paciente, levar, né, para ele ter o atendimento lá. É isso, por isso que a gente vê aqui na região hospitalar de Belo Horizonte, Santa Efigênia, a gente vê muitas ambulâncias, né, prefeitura de tal lugar assim, prefeitura, né, por quê? Porque são pacientes que vêm referenciados para serem atendidos aqui. Porque alguns serviços, né, a gente só vai ter na capital mesmo, né? Tem serviços que você não vai ter, mesmo em Betim ou Contagem, que são cidades maiores, você não vai ter determinado tipo de serviço, vão estar localizados em Belo Horizonte. Então, né, aí você tem todo esse apoio. Então, a pessoa já vem com a consulta marcada, tem o CISREG, o sistema que marca as consultas, tudo é bem organizado. Então, a pessoa chega com tudo
já organizado para que ela seja atendida. O sistema funciona assim. Então, por isso que a gente fala que é uma rede de atenção. Né? São todos As os redes são formadas, né, de organizações, né, professor? Que articulam esse serviço, sistema de saúde, equipe, Sim. multidisciplinares. Entendi o que é. Então, vocês vejam que a Acho que você ideia... falar. Veja que a ideia, o SUS, de uma maneira geral, né, ele tem problemas, né, mas ele é muito bem pensado e muito bem organizado. Né? Então, a gente espera, né, que ele se mantenha assim e se fortaleça cada vez mais. Quanto mais forte, mais segurança a gente vai ter em termos de saúde. Né? Essa questão do plano privado de saúde, né, ela é em momentos de crise, né, que você tem desemprego, como a gente vai ter agora, daqui para frente, né, já tem hoje mesmo, já falaram, né, que já aumentou mais ainda o desemprego, que estava alto. Então, ele é muito importante. Né? Eu creio que pós-pandemia, né, a gente vai ter um fortalecimento muito grande do sistema público de saúde. Olha, professor, eu vejo o seguinte: se não tivesse esse sistema, com essa pandemia, se fosse igual antigamente, muita gente ia morrer, mais gente, porque o pessoal não teria para onde correr, porque se alguém trabalhasse de carteira assinada, teria algum assistência. As que não tinham carteira assinada antigamente, teria que ficar em filas gigantescas, então seria mais complicado ainda. Então o sistema fortaleceu e vai fortalecer muito mais, no meu ver, né? É importante, né? A gente vê aí que em vários países, a Inglaterra, por exemplo, né, tem um sistema de saúde forte, né? E esses países que têm um sistema de saúde público organizado, eles têm saído melhor aí em relação a essa pandemia, né? A gente vê Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem um PIB altíssimo, mas está lá liderando, né, o ranking. Quer dizer, não sei se o Brasil já passou, eu estou até em dúvida, mas quem estava liderando o ranking lá da Covid era os Estados Unidos, né? Se não está liderando, agora está em segundo lugar. Né? Então, o sistema de saúde público organizado, que atua em rede, é muito importante. Então, era isso. Então, deu para entender bem agora, né, gente? Sim, deu para entender melhor, professor. Mas é um tipo de coisa que quem não lida com esse tipo de sistema, quem não está dentro, quem não está inserido, eu até parcialmente agora estou voltando, estou entendendo um pouco que você atendendo em uma região do interior, você acaba confrontando de onde que vem um paciente aqui da cidade do lado e tal, então você acaba entendendo um pouco. Mas se pedir para explicar, fica difícil. São cheios o sistema é cheio de nuances, de quem vai de como que vai. Até, por exemplo, se a gente for falar de repasse de verba desse sistema todo, eu acho que eu não consigo não ter nem ideia de como que seria o repasse de verba desse sistema todo. Né? O andamento dele em si eu tenho uma noção agora que assisti os vídeos e também porque nós visitamos Betim e vimos lá como que funciona a saúde lá e a gente tem uma noção, mas se falar assim, me explica isso aqui com detalhes, não tem como explicar. Eu não consigo explicar com detalhes, eu tenho uma ideia. O sistema complexo é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? Do mundo, porque a Inglaterra tem, acho que não chega a 30 milhões de habitantes, né? Nós temos 210 milhões, né? Então é o maior do mundo. Então é complexo mesmo, é bastante complexo.
Verdade. É difícil de compreender. É bem, bem grande o nosso sistema, é muito maior que o da Inglaterra. Embora siga, né, em linhas gerais, o modelo inglês. O SUS ele se inspirou no modelo de sistema público de saúde da Inglaterra. Mas ele é autônomo, né? Ele tem domínio da criação, né? Sim. Porque me parece que uma certa feita, não sei se na gestão do Barack Obama, eles cogitaram a ideia de comprar essa ideia lá, comprar o nosso sistema lá. O Barack Obama até começou, né? Teve aqui, e começou a implantar um sistema baseado no SUS. Só que aí o Trump chegou e desmanchou. Inclusive, é uma coisa que ele vem sendo muito criticado, né? Porque nesse momento agora a população está sentindo na pele mesmo a falta desse sistema público, né? Universal. Então é isso, pessoal. Então que bom que deu para entender. Semana que vem todo mundo está de folga, né? Porque vocês têm prova aí. E nos encontramos na outra semana, então. Ok? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses portfólios, é para a gente fazer o PDF e mandar para o senhor? Ou para a gente guardar para quando voltar às Sim. aulas? Como que vai ver? Não. Você vai me mandar para mim por e-mail o arquivo. Tá. Depois, quando voltarmos, né? Aí me entrega a cópia impressa. Tá. E, no caso, até que dia posso entregar? O último dia de aula seus, deixa eu pegar a agenda aqui, porque aí deixa eu... Eu também não separei os meus de Covid, não. Eu já tinha feito, aí os meus não ficaram todos englobados, não. Foram separados. O meu ficou imenso, porque já tinha feito, né? Vocês têm aula até o dia 30 de junho, ó. Pode me Certo. encaminhar por e-mail até o dia 27, É o dia 27, vou anotar aqui. que está numa Tá. sexta-feira. Tá na Cláudia. Tá, vou colocar aqui para marcar para eles. Coloca sexta-feira, 27. Eu acho melhor. Porque No caso, sempre que já tem fez, retardatários, enfim. pode mandar antes, professor, que já tenha feito eles, ou só no dia 27? Não, manda dia 27, tá? Porque aí Dia na hora que eu entrar, eu salvo tudo numa pasta e deixo tudo salvo. Ah, então tá bom. É isso que eu queria saber. Obrigado, senhor. Um bom fim de semana. Nada. Bom fim de semana para vocês também. Descansem. E nos Bom fim de vemos semana. na semana. Obrigado para você também.